Depois desse jogo eu cheguei a duas conclusões, né? Primeiro, tem um desses times vivos na Champions que merece muito ganhar essa competição. E segundo que, cara, a importância de tu ter os teus melhores jogadores em forma pra jogar. É inacreditável que seria esse jogo se alguns dos principais craques não tivessem em campo, correto? Olha que interessante isso daqui, cara. O Thuram, antes do jogo contra o Barcelona, perdeu 3 partidas por lesão, beleza? E aí a Inter nesses 3 jogos perdeu os 3 sem fazer nenhum gol, algo que não acontecia com eles fazia mais de uma década. Aí esse jornal italiano aqui fez aquele tipo de média assim, pontos e gols com Thuram com e sem Thuram. Com o Thuram em campo, a Inter faz 2.3 gols por jogo, sem ele 0.3. Essas estatísticas podem ser um pouco mentirosas, mas também falam um pouco do efeito que o cara tem em campo. Não só porque o Thuram faz gols, mas porque ele briga muito pelos espaços, ele também melhora o próprio Lautaro que joga ao lado dele. Então olha o efeito que esse homem tem na equipe. E esse homem tava prestes a não jogar a partida, cara. E digo mais, pelo que eu vi dele, ele não tava 100%. Ele foi pro sacrifício porque esse é o tipo de jogo que o jogador tem que fazer uma força a mais. Uma semifinal de Champions League não é todo dia. Se tiver que jogar com uma dorzinha, talvez meia bomba ali, às vezes vale a pena. E pro Thuram valeu, porque com 30 segundos de jogo, cara, isso aqui é inacreditável, mano. Ele começa a jogada lá no meio do campo, tá? É bom ressaltar, esse aqui é o Thuram, ó. Esse aqui, ele faz meio que um pivô, toca aqui. O Barella dispensa comentários, a bola que ele manda lá pro Dumfries, né, é uma coisa sensacional. E quando vem o cruzamento e o Thuram faz o gol de letra, cara, acho que era muito legal a gente mostrar um detalhe desse lance, que é o seguinte: o Íñigo Martínez cai no chão de Maduro, ele escorrega e cai. E é por isso que o Thuram tem tanta facilidade pra finalizar. Aí vem a qualidade do Thuram de achar uma letra ali, o cara mostrou o repertório. Mas o futebol também é lotado de detalhes. Essa bola só passa e entra porque na hora que o Thuram dá a letra, ele dá uma levantadinha na bola. Olha como é que tá a perna do Íñigo Martínez. Se a letra dele vem meio que rasteira, provavelmente bate na perna do Íñigo e não vai pro gol. Mas ele dá uma levantadinha que é só o mínimo suficiente pra bola pular por cima da panturrilha do Íñigo. Olha esse frame, cara. Cara, eu arrisco a dizer, 3 centímetros pra baixo a bola bate na panturrilha do Íñigo. E pelo menos dá uma desviada, né? Mas ela passa perfeitamente e entra. Cara, que golaço. Eu não tava esperando que o jogo fosse começar assim, né? Inacreditável mesmo. E pra Inter, creio que assim, é o sonho do Inzaghi, né? Poder fazer 1 a 0 depois tentar sair nos contra-ataques e tal. Enquanto pro Barça, creio que não muda muito, porque o estilo deles de jogo é avassalador. Eles vão ficar em cima o tempo todo. Se tomaram um gol no começo, meio que não muda nada, eles vão continuar com a mesma abordagem. E foi o que eles fizeram, né? Eles estavam sem o Lewandowski lesionado e no lugar dele jogou o Ferran Torres. Ferran Torres tem essa bola que ele recebe e finaliza, nossa, mas ela passa tinindo na trave, né? E aí cada vez que o Ferran errava uma finalização, a bola vai lá no Lewandowski, né? Sacanagem, cara, os caras adoram fazer isso. Depois essa aqui é uma que sobra com ele lá no segundo pau e ele manda uma finalização também, que parece que passou longe, mas acho que não foi tão longe não, tá? O Sommer de novo ficou só olhando, olha a cara do Sommer assustado ali. Essa bola não foi tão longe não, tá? O Ferran Torres aparecendo em bons momentos e finalizando legal. O Barça já era melhor, como a gente esperava, quando de repente, né, acontece o fantástico mais de uma vez. Como é que pode, né? Os caras têm uma chance de fazer um gol de letra, aí depois tem 2 chances e fazem um gol de voleio, cara. Pô, inacreditável. Vai o escanteio na área, né? O Acerbi tá brigando aqui. E isso aqui é difícil marcar todo mundo, porque a Inter tem muito jogador alto e que são bons no jogo aéreo. Mas botaram um gurizão ali da base, né? O Gerard Martin ali, pra marcar o Acerbi, que é um zagueiro de 36, 37 anos, né? Alto, bom no jogo aéreo, e aí não deu outra, cara. Ele escorou a bola. E méritos pro Dumfries, que, cara, como é que tu pode, com tão pouco espaço, pensar em mandar um voleio e ter a ousadia de mandar? E acertou, né? Que golaço, cara, que coisa espetacular, velho. Eu acredito que o Inzaghi deve ter ido pra Espanha pra tentar, assim, com o sonho dele era um 0 a 0. Com sorte 1 a 0, talvez 1 a 1. Não creio que ele imaginou a possibilidade de meter 2 a 0 com 20 minutos, tá? Só que esse time do Barcelona, cara, é um time tão capaz ofensivamente, com tantas ferramentas, que meio que tipo assim, mesmo que a Inter tivesse metido 3 a 0, eu ainda acreditaria que eles poderiam virar esse jogo. E essa reação começou com um lance de gênio, né, cara? O Lamine Yamal, ele tá me faltando o que falar dele, assim. Toda vez que eu venho falar do Barcelona, eu acabo ficando falando 10 minutos do Yamal, né? Já aconteceu nos 2 ou 3 vídeos pós-jogo aqui. E hoje eu não sei se eu posso fazer algo diferente, cara. Porque esse guri pega uma bola completamente morta, tá? Ela tá tão morta que a defesa da Inter tá toda arrumadinha, ele tá andando pra trás, o Koundé quase tromba com ele sem querer. E aí ele tira do Thuram primeiro aqui, depois ele dá só uma finta de corpo e o Mkhitaryan, nossa, quase quebrou a cadeira do Mkhitaryan. E quando ele chega dentro da área, ele tá bem cercado, mas demorou pra alguém colar nele e evitar o chute.
E aí ele, cara, ele chuta com uma facilidade tão grande, cara. Ele coloca a bola assim, né? Ele não é uma bica, ele não botou força. Foi um gol espetacular desse garoto, que logo depois ele pega a bola e faz isso aqui, né? Ele parte pra linha de fundo, consegue pedalar ali, o Di Marco carrega, vai junto com ele. Aí ele puxa o Di Marco, lá vai o Di Marco. E aí ele finaliza ali mesmo. E o Sommer faz uma defesa espetacular, a bola bate no travessão. Cara, nesse momento o Yamal estava absolutamente unplayable, como eles chamam na gringa, imparável. Toda vez que ele pegava na bola, já vinham dois e mesmo assim a gente fica naquela impressão de que ele vai conseguir criar algo. E tem vários momentos aqui que eu não screenshotei, porque meio que não deu em nada, mas são cruzamentos perigosíssimos que ele fez, bolas que ele forçou o Sommer a sair do gol. Ele tá se transformando naquele jogador, na verdade não tá se transformando, acho que já se transformou, naquele jogador que o técnico adversário, ele não tem que se preocupar só em criar uma tática pro jogo, entendeu? Uma tática do 11 contra 11, um plano de jogo. Ele tem que ter uma tática auxiliar, que é de como parar um jogador específico. Pô, a gente via isso com o Neymar, a gente via isso com o Messi, a gente via isso com o Cristiano. Ou até jogadores de nível um pouco mais inferior, por exemplo, o Kvara, quando descobriram como marcar o Kvara. Fazendo uma marcação dupla, né, botando um cara mais por fora. O Kvara caiu muito de produção no Napoli. E o Yamal já tá nesse momento, né? O técnico tem que pensar o que fazer pra parar esse guri. Só que, às vezes, o complicado quando tu tem um gênio como ele é que meio que não tem fórmula, cara. O que tu faz? Bota 3 pra marcar ele? Aí vai sobrar espaço, ele vai achar alguém pra tocar do lado. Tu bota só 2? Não sei se é suficiente. Tu botou um só? Bau. Cara, esse garoto é um espetáculo, cara, um espetáculo. Talvez eu fale um pouco mais dele no final do vídeo, porque ele tem que continuar, tem muita coisa pra falar, né, rapaziada. Esse aqui é outro frame que eu tirei, porque é uma jogada que o Barcelona cria com o Yamal atuando defensivamente, cara. O Yamal tá dando um carrinho na saída de jogo da Inter de Milão. Contra o Real Madrid, ele já roubou pelo menos umas 3, 4 bolas, né? Ele teve um papel defensivo interessante também. E aqui o cara vai dar um carrinho. Pô, com todo respeito, né, cara? Não é uma coisa que a gente vê toda vez do craque. Muito craque, o craque não... O próprio Salah esses dias estava dando aquela entrevista que ele explicou como é que ele subiu tanto de produção. Ele falou, pô, eu falei pro Arne Slot, cara, tá difícil porque eu tenho que marcar muito, não tô tendo energia pra atacar. Aí o Arne Slot tirou as tarefas defensivas do Salah e deixou ele ficar mais na moral, pra quando a bola cai no pé dele, ele tá, assim, 100% pra conseguir destruir o time adversário. Quando o Ibra começou lá no Ajax, ele escreve na biografia dele que ele falou a mesma coisa. O técnico me mandava marcar, eu falava, como é que eu vou ter energia pra atacar depois quando a gente roubar a bola? Eu não vou marcar coisa nenhuma. E eu não tô necessariamente dizendo o que é certo e o que é errado, tá? No futebol moderno, meio que os 11 tem que estar defendendo, a gente sabe disso. E o Yamal, cara, ele não é um cara, talvez no futuro na carreira dele, mas no momento não. Não é o cara que fica lá parado. Ele ajuda também. E essa aqui é ele que rouba, né, cara? E aí a bola acaba caindo com o Frenkie de Jong, que manda uma finalização de fora da área muito boa e o Sommer vai buscar. O Barça vem sem o Lewandowski e aí surge o fenômeno Ferran Torres, né, que é um jogador que tem as suas características boas, ele é um cara que ataca o espaço muito bem, se movimenta muito legal, ele tem esse instinto do predador ali na área, né, do tubarão, só que ele falhava muito em perder gols, ele ficava muito impedido, pô, a torcida do Barcelona não gostava dele, mas ele tá tendo arco de redenção, como vários jogadores nessa temporada, né? Talvez o maior caso seja do Íñigo Martínez, inclusive, mas o Ferran Torres tá por aí também. Entrou no lugar do Lewandowski, ajudou a decidir o El Clássico e hoje fez uma partida boa também, em que o Barcelona mais uma vez conta com jogadores completamente diferenciados, né? Esse passe que o Pedri deu aqui, não é todo jogador que veria e se visse... Obviamente não é todo jogador que conseguiria colocar na cabeça do Rafinha como ele colocou. O Rafinha foi muito inteligente, colocou pro meio da área. E vocês podem ver nesse começo da jogada, cara, que o Ferran Torres ele tá muito longe, tá? Ele tá aqui na entrada, ó. Se liga só como a defesa da Inter tá bem postada até. Eles meio que estão com 4 jogadores pra marcar só o Rafinha, né? Mas o Ferran Torres ele vem de trás com aquele instinto, cara. Ele sabe que o Rafinha vai fazer o que ele fez. E o Acerbi moscou um pouquinho, o Ferran se posicionou e empatou o jogo. Fantástico o tiburão aí, eu acho muito legal quando tiver esses arcos de redenção dos jogadores. E aqui a Inter começou a ter problemas, porque eu já tinha percebido que o Thuram tava meia bomba, tá? Ele não tava correndo, ele fez o gol de letra, valeu a pena ter jogado, eu acho, mas certamente ele não tava 100%, né? E o Lautaro, ele sentiu alguma coisa, também tava ali meio mal, teve um lance que não pareceu que foi nada, mas ele ficou sentindo dor. E aí botou a mão na cabeça, aguentou até o intervalo, mas saiu, né, na volta pro segundo tempo. E por falar em segundo tempo, cara, a Inter, ela tava assim, absurdamente eficiente nas poucas vezes que ia pro ataque, tá? E o Barcelona, ele joga um estilo de jogo muito perigoso, que todo adversário tenta estudar pra saber como quebrar. E não tem
em teoria, nenhum mistério, né? Ele joga com a linha elevada, tem que mandar umas bolas, seja por cima da defesa, bola enfiada, na diagonal, tabelinha, mas tu tem que dar um jeito de botar aquela bola na correria, pra alguém conseguir ultrapassar a linha deles sem ficar impedido, né? E criar as jogadas. A Inter conseguiu isso em alguns momentos hoje, né? E essa bola aqui é uma que faz toda a diferença, um cara que cruza certo. Então, tu vê que em um momento, o Dumfries, ele faz uma tabela, eu posso estar falando besteira, mas é o Dumfries aqui, né? Ele faz a tabela com o Bissek passa. E o Bissek, ele é um zagueiro que joga pelo lado direito, né? E o lance tá, assim, redondo pra Inter fazer o gol. É o cruzamento aqui na frente e tem dois jogadores da Inter pra completar. Mas o Bissek, ele cruza um pouco atrás. Nisso a bola acaba sobrando, depois o Di Marco manda na lua. Mas é um lance que, pô, se é o Dumfries cruzando aqui, provavelmente é o terceiro gol da Inter. E por falar em terceiro gol da Inter, saiu aos 60 e poucos, né? Novamente, assim, eles com muita dificuldade pra conseguir atacar, chegar perto da área, chegar perto do gol. Mas quando chegaram nas poucas vezes, cara, os caras foram de uma letalidade, assim, poucas vezes vistas, né? Bola na área e o Barcelona sofrendo com o jogo aéreo mais uma vez. A Inter é forte nesse quesito e subiu o Dumfries limpíssimo, tá? O Olmo ficou reclamando de alguma coisa aqui. Tem que reclamar dele mesmo, né? Obviamente ele não é um jogador pra estar marcando o Dumfries, mas eu acho que o Barcelona, ele sequer tem tantos jogadores quanto necessário para marcar um time que é bom pelo alto, né? Porque a Inter tem muito jogador ali, tem os 3 zagueiros, tem o Thuram e tem o Dumfries, né? São pelo menos 5 jogadores potentes ali no jogo aéreo. Enfim, cara, o Dumfries subiu de cabeça e marcou o segundo dele. Detalhe, ele que deu assistência pro gol do Thuram. Então é uma partida dos sonhos aí pra esse camarada, né? E eu não creio que muitos torcedores da Inter estavam sonhando com um 3-2 na Espanha, tá? Um resultado assim, fantástico mesmo. Só que esse Barcelona, cara, realmente é o melhor time do planeta, né? Cara, que coisa espetacular que é esse time. Os caras criam pela ponta direita, com jogada coletiva, com jogada individual. Eles têm drible, eles têm o passe, só ver o que o Pedri fez pra mandar na cabeça do Rafinha. Eles jogam pela esquerda também e eles têm um monte de jogadinhas ensaiadas, cara. E foi assim que o Rafinha, entre aspas, fez esse gol, né? Escanteio, a bola vai no Yamal. Olha como o Barella tá certinho marcando o Yamal. Só que eles deixaram esse espaço vazio. Vocês sabem a minha opinião de time que deixa ninguém marcando a frente da área. Tem que tomar gol pra aprender. Porra, é impossível tu deixar esse lugar da área aqui vazio. Não tem como. Tem que ter sempre alguém no mínimo perto aí pra bloquear um chute. Enfim, cara, o Rafa chega e o Rafa tá com uma confiança absurda. Tá com uma patada na perna esquerda, que é um negócio bizarro, a força que ele tem conseguido meter na bola. E ele manda pro gol de um ângulo reto praticamente, né? E de forma perfeita, mérito total pro Sommer, que vai sair desse jogo como vilão, entre aspas, porque foi gol contra dele. Mas, pô, cara, ele tira essa bola do gol. Ele faz uma defesa espetacular, cara. Ele dá um toquinho e a bola vai no travessão. Só que, cara, tem muito lance que acontece assim. O goleiro, cara, o goleiro tem que se jogar pra defender. O resto, depois disso, não tem como ele controlar. A bola bate no travessão, bate nas costas dele. Não tem o que ele fazer. A não ser que ele não, né, ele não tivesse, porra, corpo. Então foi um azar danado. No começo a transmissão deu o gol pro Rafinha, mas depois eles confirmaram o gol contra do Sommer, né? Teve uns 2 momentos em que o Thuram teve chances de contra-atacar e punir o Barça. Essa aqui ele recebe uma bola sensacional cara, se é o Thuram 100%, eu acho que ele poderia fazer o gol. Mas ele tava muito meia bomba, muito lento. Eu acho que ele tava correndo com dor em algum lugar, né? E por isso que ele não tava correndo 100%. Aí o Cubarsí consegue chegar ali pra pressionar, ele tem que chutar de canhota e chuta mal. Mas foi uma boa chance também, esqueci quem é que deu a bola enfiada agora. E depois tem mais uma que ele pega pra correr. E cara, se ele tá 100% ele mete aquele corridão e sai na cara do gol. Mas ele tava muito lento, então ele para, recua a bola, aquela coisa, né? E aqui a letalidade da Inter, né? Eles conseguindo muito aqui pelo lado direito, botar jogadores em condições de fazer um passe, como tinha sido aquela jogadinha que o Bissek cruzou errado e depois agora o próprio Dumfries, que ficou aqui, cara, o tempo inteiro já tendo espaço pra receber, recebeu, olhou na área, só que essa maldita linha de impedimento do Barcelona, cara, vai funcionar bem assim na casa do cacete. Pô, olha o cruzamento do Dumfries, cara. É um negócio perfeito, é mágico o cruzamento do Dumfries. Ele manda certinho pra corrida do Mkhitaryan. O Mkhitaryan chega, completa, faz o gol da Inter e aí vai pro VAR. E aí, olha a linha de impedimento do Barcelona, cara. Isso aqui é inacreditável, cara. Isso aqui, cara, é assim, a gente falava do pacto do Real Madrid com as viradas na Champions e tal, mas tem que falar do pacto do Hansi Flick com os impedimentos. Que é isso, meu irmão? Se o Mkhitaryan tivesse um pezinho menorzinho, o cara tinha valido esse gol, né? O cara tava literalmente com o dedão do pé impedido, pô. E assim, claro que o gol foi anulado, mas eu acho que mais uma vez ele ressalta o quanto que a Inter foi letal nas poucas chances que teve.
E o Barcelona na volta pode ter problemas com isso de novo, né? Porque a Inter não pode ser subestimada, cara. Com 80 minutos o Inzaghi desistiu de jogar, tá? Porque é óbvio que a Inter foi mais defensiva, mais reativa durante a partida, mas em todo momento a Inter teve escapes, teve contra-ataques. Só que a partir dos 80 minutos o Inzaghi falou, quer saber, 3x3 tá ótimo. Aí ele fechou aqui o time, né? Vocês podem ver uma linha de 5 aqui atrás, ainda que tem um cara atrás da minha cabeça ali, ó. E depois outra linha de 4 no meio campo aqui. E ele deixou só o Taremi lá na frente. E mesmo o Taremi lá na frente, tava jogando de volante aqui, ó. Olha o Taremi aqui, ó. Esse aqui foi o posicionamento dele nos últimos 10 minutos, né? Então a Inter totalmente defendendo o 3x3 e conseguiu, tá, parar o Barcelona nesse final. O Barça não conseguiu criar muita coisa, além de uma chance que, cara, isso aqui é bizarro. O Yamal tá tão em boa fase, né? Tá jogando tão bem, que o maluco, o único erro grosseiro dele na partida, a única coisa assim que ele realmente errou, foi essa bola no finalzinho que chega pra ele, vai cruzar pro Rafinha, ele pega muito mal na bola. Ele levanta a bola assim e todo mundo acha que ela vai sair, todo mundo desiste do lance. Olha o Sommer aqui. O Sommer tá só olhando. Ele desistiu do lance. E mesmo assim a bola vai no travessão, cara. Quase que o Yamal faz um gol encobrindo o goleiro espetacular no ângulo sem querer. Pensa, cara. 3x3 que, cara, duas coisas que eu queria falar, né? Primeiro, é uma partida espetacular pra todo mundo que gosta de futebol, mesmo se você não torce pra Barça e pra Inter, né? Cara, entretenimento puro. Porra, é esse futebol que eu quero ver. Sinceramente, assim, que 90 minutos bem gastos da minha vida, né? Foi fantástico. E a outra coisa que, cara, velho, eu fiquei refletindo muito durante a partida, assim, como, cara, que privilégio eu ter esse trabalho aqui, tá? E poder estar fazendo esses vídeos pra vocês e ter gente que quer vir aqui ver o que eu tô falando sobre esses jogos. Cara, é uma sorte tão grande que eu dei na vida, cara. Eu sou, porra, de verdade assim, eu fico até um pouco emocionado, eu sou muito grato, cara, muito grato mesmo. Enfim, é das duas coisas que eu comecei a falar lá no começo, uma era da importância de tu ter o time titular, né? Imagina esse jogo sem o Yamal, não ia ser a mesma coisa, né? Imagina se o Pedri tá lesionado, não ia ser a mesma coisa. E o Thuram igual, né? Ele foi pro sacrifício e fez valer ali o sacrifício. Ou imagina se o Inzaghi prefere colocar o nosso querido Darmian no lugar do Dumfries, por algum motivo, uma razão tática, né? Esse jogo poderia ter sido totalmente diferente. E a outra coisa que eu queria falar é que, cara, parabéns pra Inter, tá? Jogaços que eles fizeram, não podem ser subestimados. Eu venho elogiando o trabalho do Inzaghi há muito tempo. Eu venho falando, né, desde as quartas de final, que a Inter, na minha opinião, era o time que era mais capaz de causar problemas ao Barça. Eles mostraram isso nesse primeiro jogo. Mas com todo respeito à Inter, eu acho que dos 4 semifinalistas, o Barcelona é o time que mais merece, e não existe merecimento no futebol, a gente sabe que as coisas não são assim, mas pela Champions que eles fizeram do começo ao fim, né, ou praticamente do começo, porque o começo tem aquele jogo contra o Mônaco, né, que eles perdem lá, mas praticamente a Champions inteira, cara, é um negócio espetacular, assim, e os caras estão, porra, que futebol que eles estão jogando, cara, que coisa incrível. É um time que, na minha opinião, tá merecendo ficar eternizado na história, sabe, cara, pra gente poder olhar no futuro e falar, porra, aquele time lá, daquele trio que nem sigla tinha, né, porque é difícil com as letras, mas porra, aquela temporada do Rafinha, é a temporada em que o Yamal, que talvez seja um jogador que no futuro vire lendário, né, acho que tem esse potencial, é a temporada em que ele, não é que ele surgiu, porque ele surgiu na última, mas é a que ele virou top 3 do mundo, talvez, né, não sei se eu tenho argumentos contra alguém que diga que ele é top 1 nesse momento, não sei. Talvez eu concorde, eu tô tentando pensar ainda, tá? Estatísticas, gols esperados deu só perto de 1 pra cada um ali, né? O Barcelona teve muito mais posse, chutou mais vezes e tal, mas em termos de grande chance, olha só, uma contra 2. Né? Eu acho que a Inter, dentro do que eles se planejavam, fizeram um jogo muito bom. E pro Barça, creio que também não é o fim do mundo, porque a forma como eles jogam, né? Eles têm toda a capacidade de vencer em Milão. Mesmo que eles tomem, sei lá, 1x0 e a Inter se feche, né, no restante do jogo, ainda assim eles têm a capacidade de virar. Eles têm o Yamal que pode fazer alguma mágica do nada. Eles têm o Rafinha que, meu irmão, se parar uma bola na perna esquerda dele é caixa. Eles têm o Pedri que do nada pode encontrar um passe genial. Enfim, eu acho que tá tudo aberto, mas por incrível que pareça, mesmo o jogo de volta sendo em Milão, eu ainda acho que o Barcelona é o favorito pra passar. Mas não duvidem da Inter, que se for pra final também é merecido, lembrando que a Inter chegou pra esse jogo com a melhor defesa da Champions, e mesmo assim o Barcelona meteu 3 bucha, né, inacreditável, cara. Senhores, que privilégio poder assistir esse jogo, poder comentar esse jogo, poder estar conversando com vocês sobre esse jogo. É um negócio assim inacreditável, realmente uma maravilha. Felicidade pura, até minha esposa falou, nossa, mas tu tá com um brilho nos olhos, o que aconteceu? Quinta-feira tem o resumão saindo lá no canal principal, o Eurofoot. Cola lá se você não conhece, tem gente que por incrível que pareça agora me conhece só por esse canal e não pelo Eurofoot principal. Cola lá, conheça também.
E óbvio, também quinta-feira vai ter o pós-jogo aqui, do jogo do Tottenham, né? Tottenham 0, Bodo Glimt 1. Estarei aqui comentando, fechou?